Meu amor e minha amora, me empresta o seu coração, me empresta. Olá, hoje eu quero compartilhar um pouco da psicoteologia, a partir da leitura do texto de Romanos, o capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos a descrição da importância de termos uma vida repleta de sentido à luz do projeto divino. No verso 1 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, um culto lógico, consistente, não é, que agrada a Deus, é oferecer o nosso corpo como sacrifício. Deus não espera parte de nós, Deus quer tudo de nós. Essa é a implicação fundamental deste contexto. E aí é quando, então, a palavra culto aqui quer dizer, vem de latreia, né? Termo idolatria, latreia, serviço, prestar serviço. Esse é um culto racional, é um serviço que implica a sua inteireza do ser, com todo o seu intelecto. É um culto lógico, tá? Porque não é parte de si, é tudo de si. Você está presente na adoração. Você está vivendo todo o seu ser nessa entrega. Então não é só parte de si que está no altar, é tudo de si que está ali. E aí então ele vai dizer: e não vos conformeis com esse século. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Não pertencemos a essa realidade material, mas aquela a qual é material, mas com uma faceta espiritual. A gente pensa no aspecto monista com características dualistas. Nós somos monistas, ou seja, não achamos que existe uma dicotomia, uma separação entre uma coisa e outra. Nós somos integralistas, nós cremos numa totalidade, mas ela tem características que se distinguem dentro dessa unidade. Não é? Muito embora o que nós vemos hoje, considerando o presente século, é essa distorção da realidade, demarcada especialmente por uma pós-modernidade corrompida, que implica valorações espirituais completamente relativísticas, enquadradas num contexto cultural mais específico que determina normas e procedimentos, mas não existe uma busca legitimada por uma verdade absoluta. E a Bíblia nos orienta, através de Paulo, né, pelo poder do Espírito Santo, que não devemos nos conformar com esse século. Em contrapartida, uma força que é trazida a partir do modernismo, envolvendo o intelecto humano à luz do naturalismo filosófico. Deus é retirado da equação, do processo que implica a existência do ser e de toda a realidade presente. Mas a Bíblia menciona que nós não nos adequamos, nós não compactuamos com essa filosofia. E aqui diz: mas transformai-vos. A palavra metamorfos quer dizer uma mudança processual, como uma borboleta, né, que passa por aquele processo transitório enquanto lagarta dentro de um casulo. Assim nós devemos viver esse processo que a Bíblia chama de santificação. Enquanto a justificação é Deus nos tirar da lama do pecado, na santificação Deus tira a lama do pecado de nós. Porque quando ele nos tira da lama, ainda existe lama em nós. E Deus tem que nos lavar, nos purificar, mediante, já disse Tito, o lavar regenerador do Espírito Santo. Na verdade, já diz lá Paulo em Tito, né, na carta para Tito. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que é necessário buscarmos essa renovação da mente. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade, mudança de conduta, de comportamento, que é feita e manifesta através da obra do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para que vivamos a
segundo as expectativas de Deus para nós. Hoje eu quero convidar você a viver isso, para que assim nós possamos ser cada vez mais nutridos por uma construção valorativa, moral, ética e emocional consistente, baseado numa verdade absoluta que é dita a nós pelas Sagradas Escrituras. E o que diz as Sagradas Escrituras? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa base. Jesus é esse firme fundamento. Então, muito embora às vezes nos queixemos dentro do contexto da psicanálise, por exemplo, hoje tenho cada vez mais me aprimorado numa compreensão mais ampla do contexto da psicologia em se tratando de psicanálise, não é? De que há uma implicação neurológica, tá? Neurosistêmica, e essa implicação ela é carregada de um simbolismo. Então existe a biologia, mas ela é implicada pela linguagem. Essa linguagem nos transforma. Na psicanálise nós entendemos que muito do que somos é fruto da relação que tivemos, às vezes em muitos sentidos tortuosos, em outros saudáveis, com os nossos pais. Mas não importa, na análise, exatamente o que os nossos pais fizeram conosco, mas o que nós faremos com aquilo que fizeram os nossos pais a nós. Isso aqui se dá através da libertação da obra do Espírito Santo, porque os nossos pais não são perfeitos. A nossa história é permeada por circunstâncias adversas que sacrificam nossas emoções, nossa psique, e precisamos ser renovados dia após dia pelo poder do Espírito em nossa mente. Esse é o clamor das Sagradas Escrituras para nós, que sejamos renovados na nossa mente, mediante a ação transformadora do Espírito Santo e suas virtudes que são ofertadas e aplicadas em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido que o inconsciente é apenas um estado. Então ele não é uma condição permanente. E isso é corroborado pelas Sagradas Escrituras. Então, Freud já dizia, né, na sua reflexão, de que enquanto não nos dermos conta, né, de que somos regidos pelo inconsciente, nós continuaremos chamando isso de destino. Então é necessário que nos apeguemos à construção de um processo divino em que Deus vai tirando a gente desse estado de domínio do inconsciente para que sejamos levados à luz do domínio da obra do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós experimentamos isso, nós somos novas criaturas. Digo mais, somos filhos e filhas de Deus. Então, pense nisso.